Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado, querido. Eu sou grato pela sua vida. Eu sou grato por ter uma igreja com você. Eu sou grato porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos gratos, amém, querido? Graça e paz. Então, nós estamos num domingo que se tornou especial. Aprove ao Senhor fazer desse domingo um domingo destacado. Todo dia é especial, todo domingo é especial. Mas quando nós falamos dessa forma é porque nós entendemos que Deus destacou, tirou algo do lugar comum, tirou do ordinário. Então nós consideramos que esse domingo o Senhor tratou com essa igreja de uma forma destacada, especial. Então nós tivemos hoje, por direção, 4 cultos que se conversam. Nós temos o mesmo assunto abordado em 4 tópicos, para que a gente fechasse toda uma informação que Deus quer colocar no coração da igreja local. Amém? Então é óbvio que você escolheu o seu culto de preferência e você veio no culto da sua preferência, mas haverá eu poderia dizer que era um convite, mas eu vou dizer para a igreja, para o membro da igreja, uma convocação para você assistir os 4 cultos. Amém? Para que você possa entender tudo aquilo que Deus está querendo comunicar no dia de hoje, porque quanto mais a gente ministra, quanto mais a gente estudou e orou sobre isso, nós percebemos que é como Deus habilitando essa igreja local para uma nova estação. E ele está, alguém falou à tarde, se eu não me engano, que era uma correção, mas eu não tenho essa percepção necessariamente de uma correção, mas eu tenho uma percepção de uma instrução que evita correções. Amém? Quando a gente diz que algo não é remédio, mas é vacina, nós estamos falando porque a vacina ela se antecede à enfermidade, não é isso? Você toma a vacina para evitar que a enfermidade chegue. Então, muitas vezes, nós passamos por alguns processos de confronto para que a gente se anteceda àquilo que poderia ter que ser uso de remédio. Então, eu creio que Deus está tratando sobre um dia especial de habilitação. Sabe quando você não trata com o seu filho pequeno sobre coisas que ele não entende? Então, você não chega para uma criança de 5 anos e vai conversar sobre sexo com ela, porque não faz sentido. Ela nem entende, ela nem está atenta para isso. Não há ainda motivo para que ela comece a lidar com essas informações. Mas quando vai se entrando na pré-adolescência, adolescência, o corpo começa a mudar, necessariamente você vai ter que sentar e começar a fazer algumas observações. Então, nós com os nossos filhos, nós entendemos a fase de maturidade que a criança está, que o nosso filho está, para tratar determinados assuntos. E eu creio que Deus está nos levando a um nível de maturidade maior, porque Ele está nos chamando para uma conversa que só interessa para quem Ele quer delegar autoridade. Amém, queridos? É como Ele estivesse dizendo, olha, eu quero tratar com vocês sobre autoridade. Eu quero tratar com vocês sobre lugares de autoridade. Por que Ele está querendo tratar isso com a gente? Porque muito provavelmente Ele está nos preparando para esses lugares. Eu creio dessa forma e nós vamos seguir o fluxo do Espírito. Mas nós tivemos o primeiro tempo aqui hoje, o culto de 8h30. Eu dei uma explanação sobre a importância da honra, o aspecto de honra para que a gente se posicione no reino de Deus. Então eu comecei dizendo que o reino de Deus não é como o império das trevas, o reino de Deus não é como o sistema do mundo. No sistema do mundo, aquela pessoa que tem poder, ela pode subjugar pessoas. Amém? No império das trevas também, império está dizendo, é algo tomado à força, é uma conquista pela força, mas nós não fomos chamados nem para o sistema, nem para o império, nós fomos chamados para um reino, e reino é um lugar onde você habita por herança, você habita por se tornar herdeiro. É algo que entra no seu sangue, você entrou na família real. Então é uma condição diferente. Mas sabe quando você entra numa família real, você não pode ter a vida que todo mundo tem?
Na verdade, um príncipe, uma princesa da Inglaterra, eles não podem ter a vida que eles querem. Eles precisam ter a vida condizente à posição que eles ocupam, não é isso? E quando nós entramos no reino de Deus, nós também temos que nos posicionar como herdeiros desse reino. Nós não agimos mais como todo mundo age. A gente não se veste como todo mundo se veste. A gente não fala como todo mundo fala. Queridos, eu acho que a coisa mais impressionante que tem é quando você já tem uns 3 anos em guiangue, 2, 3 anos de crente, às vezes no primeiro ano, e você está num ambiente, há muito tempo que você não frequenta um ambiente comum, e você está num lugar e começa a falar palavrão. A sensação que você tem é que você é um extraterrestre, e que tem uma pessoa falando uma língua estranha que você não entende o que está falando. Nós vivemos outro dia isso, uma ocasião, e pessoas normais, pessoas de nível bom, mas elas falavam palavrões que para a gente era uma ofensa, uma coisa muito grave, né? Geralmente, na maioria das vezes, palavrões estão associados à parte genitália, né? É sempre falando alguma coisa em relação a sexo. Então, só que para as pessoas é comum falar pelo pubiano, as pessoas é comum falar órgão genital masculino, elas usam isso como expressão e acham normal. E eu costumo dizer que eu falei assim com meus filhos, não leva para a boca que você não pode engolir. Amém? Que era um jeito de explicar o que era a palavra torpe. Eu dizia o significado, olha, isso significa isso, então não põe na boca não, você pode engolir. E aí ficou fácil explicar a palavra torpe para eles. Fica a dica aí para vocês ensinarem. Toda vez que você pensar, isso é palavrão ou não é? Pensa, eu posso engolir? Não, então é melhor tirar da boca. Amém? Mas voltando ao assunto, nós temos uma posição diferente. E é importante a gente entender. Então hoje a gente vai ter, para fechar esse dia, a gente vai falar um pouco sobre a importância da honra à posição, do cuidado à posição, o que cada posição exige de nós. Amém até aqui? Mas eu quero então, eu não vou repetir a ministração, mas eu creio que você vai assistir a ministração da manhã, onde eu expliquei com clareza e com ilustração como é essa compreensão da nossa posição. E o exemplo que eu dei, um exemplo bem clássico, para que a gente entendesse posição e para que a gente entendesse que honra está associado à posição, eu esclareci aqui pela manhã que honra não é reconhecimento. Reconhecimento é uma parte mental. Você fez algo para mim ou fez algo bom e eu vou reconhecer. Muito provavelmente eu vou dizer obrigado, ou seja, eu estou obrigado a reconhecer que você fez. Obrigado a agradecer você, porque é um reconhecimento. Gratidão vai um pouco mais profundo. Você reconhece e aquilo cai para o coração. Então, quando você reconhece, aquilo vem para o seu coração e você fica grato àquela pessoa. No reconhecimento, a pessoa que decepcionou, você esquece. Fez tudo bom, fez isso, fez aquilo, você reconheceu. Negou a primeira vez, você não considera nada que ela fez, isso é reconhecimento mental. Na gratidão, você recebe no coração e mesmo que a pessoa fale com você, você considera tudo de bom que ela fez e é grato por isso. Então é um nível acima. Mas quando a gente fala de honra, a gente trabalha com honra associado à gratidão, mas honra não é necessariamente gratidão, porque honra não determina o que a pessoa fez por você, honra determina em que posição ela está. E aí a gente vai precisar entender isso. Por quê? Porque talvez você tenha que honrar alguém, um candidato, um governador, um presidente que você não elegeu e que nem é bom para você. Mas por conta da posição, ele tem que ser honrado. Amém? Tem que ser. Porque eu brinco, né? Zezinho estudou com você, Zezinho corria com você, Zezinho era remelento, colava na escola, contava fofoca, Zezinho soltava gases no carro. Mas você não viu mais Zezinho. E um dia você entra num tribunal e chega lá, tem um homem de preto sentado lá na frente, você olha para aquele homem e diz, Zezinho. E ele tem na mão dele um martelo para decidir a sua vida. Você vai falar, fala aí, Zezinho. Não, Vossa Excelência. Mas não é o Zezinho? Mas a posição mudou. Naquela esfera a gente tem que reconhecer. Mas eu não gostava do Zezinho. Mas o Zezinho agora é o juiz. É gratidão? É reconhecimento? Honra.
pela posição que ele ocupa. Ah, pastor, mas isso então eu vou ter que ser falso? Não, não, você vai ter que ser inteligente. Amém? Para não ser preso. Tá bom? Papai está falando bem explicadinho. Então o que acontece é que às vezes a gente confunde honra com gratidão, honra com reconhecimento. Ah, esse eu reconheço que é digno, então eu vou honrar. Ah não, esse eu não reconheço, mas ele está lá na posição. Então a gente precisa entender o que o centurião entendeu. Porque o centurião disse o seguinte para Deus, para Jesus: eu não vou poder repetir tudo que está lá de manhã, e eu tenho muito para te dizer. Mas o que acontece? Aquele centurião que encontra... Alguém aqui não sabe do que eu estou falando sobre centurião? Todo mundo mais ou menos já ouviu falar que Jesus encontra com o centurião diz: não precisa nem na minha casa, dá uma palavra, meu servo vai ficar curado, e o servo ficou curado. Todo mundo já passou um dia por essa história. Se você é membro, novo na fé, fica tranquilo, você vai entender o cerne da questão, amém? O principal. Mas aquele centurião encontra com Jesus, e aí a gente entende quem é o centurião. O centurião é uma autoridade romana, amém? Uma autoridade romana, uma autoridade militar, que na época era o cargo mais importante. Você poderia ser médico, poderia ser advogado, outras coisas, mas o cargo mais importante era o militar, porque era uma época de império, de se tomar a força. Então o mais importante era a força, e ele era um homem de autoridade. Ele tinha 100 homens ao comando dele, de uma nação que era soberana sobre a nação de Jesus. Ele era romano, que era soberano sobre a nação judaica, e Jesus era judeu. E ele encontra Jesus e vai fazer um pedido a Jesus. E aí ele fala sobre o servo dele, e ele trata Jesus com muita honra. E aí Jesus olha para ele e fala: tá bom, vou lá na tua casa resolver isso. E ele diz uma frase interessante, ele diz: eu não sou digno que entre na minha casa. Mas ele não era romano, ele não era militar, ele não era um homem de status, de posse, a casa dele não era uma casa bonita. E por que ele não era digno? Porque a gente precisa entender duas coisas aqui muito importantes. Uma se chama esfera de atuação. Amém? Esfera de atuação é uma área onde a autoridade é reconhecida. Então é mais ou menos assim: aqui na igreja tem a cantina e tem o estacionamento. O líder do estacionamento manda na cantina? Não, porque não é a esfera de atuação dele. Mas lá no estacionamento, o líder do estacionamento tem autoridade, porque lá é a esfera de atuação dele. O que aquele centurião estava dizendo é o seguinte: olha, eu tenho uma esfera de atuação, eu sou um militar, eu tenho poder e força, eu tenho autoridade na minha esfera de atuação, mas hoje eu estou precisando de uma coisa que não é da minha esfera de atuação, é do reino espiritual. No reino espiritual eu não sou ninguém. Então Jesus, nessa condição, nessa esfera, eu nem sou digno que você entre na minha casa, eu estou muito abaixo de você. Mas Jesus, deixa eu dizer uma coisa: eu também, diga também, eu também sou homem sujeito à autoridade. E a gente vai começar aqui a fazer algumas ilustrações. Os três aqui, por favor. Glória a Deus. Alex fica aqui em cima, Edelvis fica aqui no meio. Vocês vão ficar o culto todo aí, para que a gente possa ver o quanto vocês estão firmes na palavra, no poder, amém? Nós temos aqui 3 níveis de posições. Nós temos um na posição mais alta, nós temos um na posição intermediária, e nós temos um numa posição menor, certo? O centurião, ele tinha autoridade, ele estava nessa posição intermediária. Aí ele diz: eu também sou sujeito à autoridade. Então tinha alguém que era maior que ele. Diga maior. Pronto. E ele disse para Jesus: eu também estou sujeito a uma autoridade, e por isso, quando eu digo vá, tem que ir. Quando eu digo vem, tem que voltar. Então quando ele, na posição intermediária dele, sujeito à autoridade, diz ao menor vá, ele tem que ir. Quando diz ao menor vem, ele tem que vir. E ele está dizendo para Jesus: eu entendo desse negócio aí de maior, menor e igual. Eu sei como é que é esse negócio. Na minha esfera de atuação, eu tenho alguém sobre mim e tem pessoas abaixo de mim. Então, Senhor Jesus, eu reconheço a sua posição. Há um Deus soberano sobre você,
E todos os espíritos dessa terra têm que te obedecer, porque você está sujeito a uma autoridade maior e estes menores têm que obedecer. Então o que ele está dizendo? Eu reconheço a sua esfera de atuação. Aqui no exército mando eu, mas quando eu entro no teu reino, eu não sou nem digno, eu não sou ninguém. Mas aí no teu reino, você está numa posição que tem uma cobertura. E porque você tem essa cobertura, quando você fala para baixo, tem que obedecer. Então Jesus, perde tempo não, dá só uma palavra. Porque da posição onde você está, você não precisa sujar a mão, você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada não. É só dar uma palavra, é só dar um comando. Então ele está dando uma demonstração para a gente da importância de esfera de atuação e de posição. Amém? Até aqui? Entendemos isso? Então aí Jesus fica admirado. Quem aqui adoraria ver Jesus admirado com você? Ficaria feliz? Mas Jesus também se admirou com Nazaré. Então, para que você, antes de você responder, Jesus se admirou com Nazaré pela baixa fé, pela incredulidade. 2 vezes Jesus se admirou na Bíblia. Pela incredulidade de Nazaré e pelo nível de fé daquele centurião. E ele diz assim, eu nunca vi uma fé como essa. E a gente falou de manhã, vou passar rápido, que fé é essa? É a fé grande? Não, Maria teve uma fé grande. Extraordinária? Moisés também teve uma fé extraordinária. Então ele está falando o quê? Eu nunca vi uma fé como essa. Que fé é essa? Uma fé que entende posição. Eu nunca vi uma fé como essa. Porque em Israel, Jesus era mais um ali do povo. Então as pessoas não entendiam essa esfera com tanta clareza quanto alguém de fora. E ele diz, eu nunca vi uma fé como essa. Que fé é essa? Uma fé com honra. Porque lembra que Nazaré ele ficou admirado, mas não pôde curar. Porque aonde não há honra, ele não poderia agir. Certo? Se eu não tenho honra, eu não recebo. Aquilo que eu recebo é onde eu deposito a honra. E ele não tendo honra, não recebe. Em compensação, o centurião, porque honrou, não precisa nem lá em casa, só dar uma palavra. Recebeu, o texto diz, eu não vou abrir não, mas o texto diz que ele foi curado. Fica aqui e eu quero que você atente para um outro aspecto. Amém? Nós temos aqui o maior, nós temos o igual e nós temos o menor. E na sua vida, querido, inevitavelmente, sempre vai ter alguém maior, alguém menor. Amém? E o que eu preciso entender? Eu preciso me localizar. Porque em cada esfera, em cada área, eu posso estar numa posição. Eu posso ser o líder do discipulado, mas quando eu vou para a cantina, eu sou o liderado. Mas se na cantina eu posso ser o responsável do caixa, eu estou no intermediário. Eu tenho um acima e um abaixo. Então eu vou ter que entender na minha vida qual chapéu eu estou colocando naquela ocasião, porque o centurião entendeu. O centurião não virou para Jesus e falou, Jesus, quem é você? Olha o carro que eu tenho. Olha a minha conta bancária. Né? Porque às vezes eu falei isso no culto de empresário. Às vezes chega na igreja, é empresário, tem dinheiro, tem carrão, tem apartamento, tem tudo. Mas querido, na esfera espiritual pode não ser nada. E vai ter que pedir para o Joãozinho, para a irmãzinha da oração, que é faxineira, para orar por ele. Amém? Porque nessa esfera, quem manda é ela. Amém? Eu preciso entender em que esfera eu estou e qual é a minha posição. E aí eu entendi a minha posição. Quando eu entendo minha posição, eu tenho que saber, eu sou menor, eu sou igual, eu sou maior. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque as minhas atitudes têm que ser diferentes. Ah não, todo mundo trata igual, Deus não faz acepção de pessoa, não faz acepção de valor. Todo mundo aqui tem o mesmo valor. Qual o seu valor? Sangue de Jesus. Pagou por mim e por você, o mesmo preço. Agora, somos todos iguais? Não. Temos a mesma posição? Não. Temos o mesmo galardão? Não. Amém? Não somos. Temos fé diferente, posturas diferentes, chamados diferentes. Porque somos diferentes. Deus vai posicionar cada um de acordo com o seu propósito. Amém? Eu gosto de dizer, querido, a gente faz parte de um grande tabuleiro. Amém? E às vezes a gente é um peão.
e peão pode sair do jogo, não pode é o rei. O rei tem que ser guardado, amém? Então estamos aqui na posição do maior, do igual e do menor. E aí a Bíblia vai tratar em Mateus, abre lá comigo, Mateus 10, versículo 40. A gente vai falar aquilo que você já conhece sobre as recompensas, mas eu preciso só que você abra a sua Bíblia para você prestar bem atenção nas palavras, amém? Aqui está falando sobre honra, e está falando sobre diferentes posições, e ele vai dizer o seguinte: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, quem recebe os menores enviados por Jesus, recebeu a Jesus, certo? Aí ele vai dizer: e quem me recebe, Jesus, recebe aquele que me enviou, Deus. Então ele está falando sobre posição. Quem recebe o enviado dele, recebe a ele. E quem recebe ele, recebe aquele que o enviou. 3 tamanhos, não é? Maior, igual a menor. E aí ele vai dizer: quem recebe um profeta, que é o maior nesse caso, recebe no caráter de profeta, ou seja, com a honra ao profeta, receberá o galardão de quem? Do profeta. Então tem um galardão que é do profeta. Quem honra o justo, o igual, recebe o justo, com a honra do justo, caráter de justo, recebe o galardão de quem? Do justo, certo? E agora presta bem atenção: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Honra, honra, cuidado. Amém? Presta bem atenção nisso. A palavra está dizendo: honra o maior, para que você receba algo que só ele acessa. Levanta a mão bem alto, Alex. Você está vendo aqui que tem coisas que Alex está acessando que eu não vou acessar? Por quê? Porque ele está na posição mais alta. Tem coisas que eu não vou acessar, mas ele vai. Por quê? Porque Deus ungiu ele para essa posição. Ele foi colocado nessa posição. Mas, pastor, tem gente que está na posição mais alta que não foi Deus que colocou, não. Não, Deus não colocou ele lá. Não foi Deus que colocou o presidente da república lá. Mas foi Deus que criou a posição de autoridade. E aí, se o presidente está lá, eu honro o presidente. Por quê? Porque ele tem acesso a coisas que só ele tem, eu não tenho. Amém? E aí, o justo, o igual a mim, ele tem acessos mais ou menos parecidos comigo. Pega ali para mim aquele microfone, por favor. Pronto. Eu honro ele e ele me dá o que tem acesso, no mesmo nível que eu. Eu ajudo ele, pego ali, ajudo aqui também. A gente está no mesmo nível. Então eu honro ele e recebo. Eu honro, recebo, eu honro, recebo. E aqui, eu honro, cuido. Por que eu cuido? Porque ele diz que se eu não cuidar, eu desço. Meu lugar é aqui. Ele me colocou aqui. Colocou alguém sobre mim. Mas se ele me colocou aqui, é para eu cuidar desse daqui. Porque quando eu ganho uma posição de autoridade, a autoridade é para quê? Para servir o menor. Porque lembra que Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, seja o que serve? Ninguém me é colocado no lugar mais alto para si mesmo. Não, você é colocado no lugar de autoridade para servir o menor. E se não serve, você está desqualificado. Desce. Fomos até aqui? Honra, honra, cuidado. Onde é que a gente pode se embolar? Quando a gente entender que é honra, honra e honra. Pastor, politicamente incorreto isso. Eu não tenho que honrar o pequenino? Não. Porque se o pequenino fosse motivo de honra, ele estaria em cima e você embaixo. Amém? Gente, não estou falando de tratar, de carinho, de respeito. Estou falando de honra. Porque honrar é reconhecer a posição de autoridade. Então, o que pode me fazer me embolar na história? Eu estou aqui numa posição e eu recebo um comando da autoridade. A autoridade, o maior, diz para mim: faça isso. E aí eu olho para a autoridade e olho para o pequenino e falo:
mas o pequenino não vai gostar. Vou fazer não. O que se chama isso? Rebelião. A rebelião é quando você está mais atento à aceitação e reconhecimento do menor do que em obedecer o que o maior mandou fazer. Exemplos de rebelião. Estava lá Arão, e aí Moisés subiu para o monte e deixou ele numa posição de autoridade. Arão estava numa posição de autoridade e ele tinha que honrar o pedido da autoridade maior. Mas o povo começou a reclamar. Arão estava lá para honrar o povo ou para cuidar do povo? O povo começou a reclamar. Arão fez o quê? Honrou o povo, desonrou a autoridade. Rebelião. Saul tinha que prestar sacrifício, tinha que obedecer um comando de Deus. Olha, é para matar todo mundo, não é para ficar com ninguém, mata todo mundo. Essa foi a ordem do profeta, que representava a opinião, a vontade do maior. Lembra que o profeta era a boca de Deus? Então Deus diz, mata todo mundo, não é para ficar ninguém. Tem os motivos, faça o rema que você vai entender. Não dá para explicar aqui não. Mas tinha um motivo. Mas ele olha para o povo e o povo fala, pô, mas os carneiros, valia a pena guardar. E aí ele honra a opinião do povo. O que ele entrou? Rebelião. Perdeu tudo aquilo que a autoridade ia dar para ele. Então, olha como rebelião é uma coisa sutil, porque ela é politicamente correta. Não é isso? Queridos, eu sei do que eu estou falando, porque desde criança que eu sou justiceiro. E quebrei muita cara na vida, porque eu sempre fui a favor dos fracos e oprimidos. E continuo cuidando, graças a Deus, acho que faz parte do meu chamado. Mas deixa eu dizer para você, a voz do povo está infinitamente longe de ser a voz de Deus. Porque se o Deus quisesse dar voz ao povo, ele colocaria o povo no lugar do profeta. Então, quando eu recebo um comando de uma autoridade maior e eu não honro esse comando para honrar aquele que eu deveria cuidar, eu estou trocando por rebelião. Palavra forte, né? Rebelião. Deve ter um monte na tua vida e você nunca viu. Quando você diz assim, olha, o pastor diz assim, olha, fulano, não deixa o pessoal sentar na frente antes de sentar lá atrás, porque é importante sentar aqui na frente, porque a acústica melhora, a fotografia melhora, primeiro preenche na frente, depois preenche atrás. Aí o irmãozinho chega, você está lá responsável pela fita. Aí o irmãozinho chega e fala assim, não quero sentar lá na frente não. Aí você não quer confrontar o irmãozinho, honra ele, deixa ele fazer o que quer e desonra a autoridade. Rebelião. E para piorar, você fala assim, é o pastor que não quer. Porque esse é o intuito da rebelião. Qual é a finalidade da rebelião? Derrubar a autoridade. A rebelião é a influência do anticristo, aquele que é contrário à unção. Então eu sou anti a unção. Se Deus ungiu alguém, levantou, e você é contrário a essa unção, a essa pessoa está nessa posição, você é um anticristo, você é contrário à unção. Deus colocou essa pessoa lá. Mas pastor, essa pessoa não tem o caráter perfeito. Pronto, vamos para Eli. Eli era um sacerdote que Deus levantou para guardar a arca, para guardar o povo e para ensinar o povo. Eli não era digno, porque não ensinou seus filhos. E ele não era digno, mas ele era uma autoridade, levantada pela autoridade maior. Chega Ana. Ana era uma pequenina. E Ana queria ter um filho e não conseguia. Ana se reporta ao indigno Eli. E ele, sendo indigno, dá a ela o filho que ele queria. Por quê? Porque ele tinha acesso ao que só esse aqui tinha. Ele não tinha, ele tinha. Aí ele pega aqui, entrega para ele. Por quê? Por causa da posição.
Só por isso. Porque ele foi colocado aqui, ele tem acesso aqui e ele entrega aqui. Pronto. E aí o que acontece? Ana, que merecia, Ana, que era digna, recebe de um indigno aquilo que Deus quer entregar. Por quê? Só porque ele está na posição intermediária. E aí, se esse aqui é bobinho e não honra esse, porque Eli falou que chamou ela de bêbada, ela podia se ofender, mas ela honrou. Por quê? Porque ela não é boba. Porque ela sabe que esse aqui, se ele honrar esse aqui, ela tem acesso a esse aqui. Se ela desonra esse aqui, o acesso está interrompido. De cima para baixo, honra. De baixo para cima, honra. De cima para baixo, cuidado. Ah, pastor, mas daí só é vantagem para quem está na autoridade. Não, vamos falar também do outro lado. Agora eu estou aqui colocado em lugar de autoridade. Deus dá um comando para mim. Olha, precisa agir assim, assim, assim com o povo. E aí eu olho e falo, não quero confrontar. Davi, o filho era um pequenino. E viu a irmã ser abusada por outro. E ficou contrariado. Mas ele, nele mesmo, não tinha autoridade para corrigir o irmão. E ele crê em quem? Que a autoridade de Davi, que foi levantado por Deus, ia corrigir o irmão. Davi não corrige. O que ele faz? Se omite. E quando a autoridade se omite, ela gera o que aqui embaixo? Rebelião. É a mãe da rebelião. A omissão é a mãe da rebelião. Por quê? Porque se eu não faço o que eu tenho que fazer, eu me omito. O que é se omitir? Foi dado a você uma autoridade e você não fez. O culto da tarde hoje. O da manhã, das 10. Tratando só sobre isso. O que é omissão? É você na sua posição não fazer o que tem que fazer. Ah, eu sou um pai, mas o meu filho não quer vir na igreja, adolescente. Paga a conta? Anda de carro sozinho? Vem. Como diz uma grande pessoa aqui da igreja, que foi livre das drogas, tudo, banho forçado também lava. Amém? Pastor, mas meu filho não quer mais ficar nessa igreja, ele agora quer ficar numa igreja dos coleguinhas. Eu vou para lá acompanhá-lo. Como assim? Quem é que manda nesse negócio aí? Quem é que é dirigido? Quem é a cabeça? Não, pastor, eu sei que eu sou o cabeça, mas sabe como é minha mulher, né? Eu sei não. Deus só falou de cabeça, de um. Uma pessoa me perguntou, mas pastor, o marido não tem que honrar a mulher? Não. O marido tem que cuidar da mulher. Como Cristo cuidou da igreja. Amém? Não cuidado afetivo, cuidado proteção. É o papel do homem é guardar a mulher e cultivar para ela ter provisão. Esse é o papel dele. E a honra é dela para ele. Aí tem mulher esperando honra. Não tem não, querido. Vai ter cuidado, carinho, amor, afeto, um monte de outras coisas que são importantes. Mas honra é do maior para o menor. E se Deus colocou o homem como cabeça, quem está acima? É a cabeça ou é o pescoço ou o pé? Vamos simplificar esse negócio, gente. Amém? Então, você está entendendo como posição é importante? Eu tenho uma posição. Se eu cuido do de baixo, joia, minha posição é estabelecida. Eu não perco o meu galardão. Agora, se eu não faço o que tem que fazer, eu desço. Eu perco o meu galardão. Eu perco a minha posição. Então, se você tem alguma... Na área que você é autoridade na sua vida, não deixa de fazer, porque isso é omissão. E omissão faz você perder a sua autoridade. Amém? Agora também, eu que estou abaixo de alguém, quando eu não reconheço aquele que está acima de mim, eu vou estar insubmisso. Principalmente se eu desconsiderar a voz da autoridade para ouvir a voz do povo. Para ouvir a voz daquele que eu deveria cuidar. Que Deus disse, olha, ele não é capaz de andar sozinho, cuida dele. Aí ele passa a cuidar de você, porque você está honrando ele. Está errado, rebelião. Saul, rebelião, por quê? Porque foi agradar o povo em vez de agradar a Deus. Arão, rebelião, por quê? Foi agradar o povo em vez de agradar a Deus. E a gente vai ter, Adão foi agradar a Eva em vez de agradar a Deus. Porque Deus mandou ele cuidar, guardar ela, não mandou ela decidir quem comia o quê?
Então, quando eu não sei a minha posição, quando eu não estou atento à minha posição, eu posso estar cumprindo omissão ou rebelião. E não é isso que Deus quer para a nossa vida em área nenhuma. Porque quando você entender isso de vez, entrar no seu coração, seu trabalho muda, sua família muda, sua casa muda, sua relação familiar muda, a sua vida social muda. Ah, mas eu não elegi esse presidente, eu sei, mas ele está em posição de autoridade. Ah, mas eu sou obrigado a concordar com ele? Não, mas é obrigado a respeitar e honrar. E agora tá fácil, né? Porque tem um no STF que é de um partido, tem um na presidência que é de outro partido, tem um governador de outro. Então agora não tem essa história de escolher a autoridade. Porque a Bíblia diz que tem que honrar as autoridades e orar pelas autoridades. Para quê? Para que a gente vá bem. Amém? Não quer dizer que eu concordo, que eu votei, que eu não votei. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu votei no presidente, então tem que honrar a autoridade que eu votei no presidente. Mas eu não gosto do STF, eu não votei nele. Eu sei, mas tem que honrar. Não fui eu que botei lá também, não. Mas ele está numa posição de honra. E eu preciso concordar, eu me associo? Não, estou falando de honra. Amém, queridos? Então, quando eu entendo isso aqui, eu não transito para omissão, eu não transito para rebelião. Eu vou estar na posição que eu tenho que estar. E eu vou fazer o quê? Se eu sou pequenino, eu honro para ser cuidado. Se eu sou intermediário, no lugar de autoridade, eu cuido do pequenino e honro o maior. E se eu sou o maior, eu cuido deles todos. Amém? Dentro da minha esfera de atuação. Por quê? Porque se eu não fizer, eu desço. Então você entende que Deus colocou a posição. Agora você lê diferente. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Não soa diferente agora para você? Porque você romantizava isso, né? Você falava, não, quem quiser ser o maior, seja o que lava o banheiro, seja... Não, querido, seja o que serve. Porque para estar nessa posição aqui maior, está servindo. Ah, mas o profeta não lava banheiro, não fica no estacionamento. Não, não, ele fica orando e estudando para te entregar a condição da sua vida. Algo que é muito maior. Ah, em termos de valor e importância? Não, de responsabilidade. Porque se lavar o banheiro errado, está tudo certo. Se ele der uma direção errada aqui, arrebenta com a vida de várias famílias. Você entende que é diferente? Então, presta atenção. Para baixo, cuidado, para cima, honra. Não é acepção de pessoa, não é desmerecer ninguém, mas é entender que em cada esfera de atuação tem alguém que é maior que você e tem alguém que é menor que você. Quando a gente se guarda disso, querido, a gente vai correr numa velocidade muito maior. Porque em várias áreas da sua vida, você pode estar confundindo isso. E aí você pode estar fazendo o quê? Ou se omitindo, o que é ruim porque gera rebelião, ou sendo você o alvo da rebelião, porque não está honrando a autoridade. Fomos até aqui? Então, e como que com quem que a gente tem que prestar atenção que articula tudo isso? Quem articula tudo isso é uma coisa chamada manipulação. Hoje a gente vai falar dos 3 demônios juntos. Omissão, rebelião e manipulação. Por quê? Porque você vai botar eles para correr da tua casa hoje. O que é manipulação? Eu tenho uma posição, mas eu quero convencer a quem está acima de outra coisa sem ser o que ele me disse. O que eu faço? Algumas dicas para você manipular. O que é manipular? Pegar elementos, misturar e tornar no que eu quero. Não é isso que você não vai na farmácia de manipulação? Pega vários elementos, junta eles e torna naquilo que você precisa. A manipulação espiritual é isso também. Eu pego um dado daqui, um dado dali, tiro esse que é melhor não saber e entrego do jeito que eu quero para ter o que eu preciso. Então eu quero o quê? Não, eu quero pintar o muro lá fora de verde, mas o pastor não gosta de verde. Como eu faço? Eu digo, pastor, chegou um caminhão de várias tintas aí, vermelha, azul, verde, amarela, parou o caminhão. Mas eu não preciso dizer para ele que parou o caminhão com todas as cores. Eu digo, pastor, chegou a tinta verde. Eu estou mentindo?
mas chegou amarela, vermelha e azul também. Como eu não contei tudo, o que eu fiz? Eu articulei para ele fazer o que eu quero. Manipulação. Eu omito um detalhe daqui, eu omito um fato daqui, eu só digo o que você quer ouvir. Eu não digo o que você não quer, porque aí você vai ficar contrariado. Então eu faço o quê? Eu articulo os elementos para conseguir de você o que eu quero. Esse é o demoninho que anda perto da gente. Certo? Aí eu quero do pequenino, que é menor que eu, quero que ele me sirva. Aí eu falo assim, pô, eu gosto de você pra caramba. Cara, muito bom ter você aqui perto de mim. Cara, quero muito você perto de mim, porque eu estou precisando consertar meu carro, ele é mecânico. Cara, parece perto de mim. Eu estou mentindo? Não, eu amo a vida dele. Mas eu estou articulando para conseguir o que eu quero. Manipulação. Demônio. Demônio na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, quando eu quero algo de cima, eu beneficio também, bajulo, se for o caso. E digo só o que essa pessoa quer ouvir. E aí eu faço o quê? Eu articulo. Sabe? Chegou a tinta verde. Mas chegou a amarela, vermelha e azul também. Mas eu só conto da verde. Por quê? Porque eu quero que pinte de verde. E quem é que fiscaliza isso? O seu coração. Motivação. Por que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar com isso? Porque isso é sutil no dia a dia. Isso é você mandar uma mensagem para alguém, você ligar para alguém, você escrever para alguém e só falar a parte que te convém. Você não dá os fatos, você não conta tudo, você só diz aquilo que te beneficia. Aí depois, se der errado ou certo, você fala assim, não, mas eu te falei, só o que você quis. Então, por que eu preciso entender isso? E eu sei o que Deus está fazendo nessa igreja hoje. Eu sei o que Ele está limpando desse lugar, porque é tudo sutil. Você talvez pensou que você nunca seria Saul. Eu nunca vou ser Saul. Se Deus me levantar um dia, duvido que eu faça diferente. O que Saul fez? Saul desconsiderou posições. Foi só o que ele fez. Saul chegava a ser maligno, ele era como o diabo, queria o lugar de Deus? Não. Saul só queria continuar sendo rei e usufruir da sua posição. Mas tinha um sacerdote, e rei não acendia incenso. Quem acende incenso é sacerdote. O que Saul fez? Desconsiderou a posição. Deixa que eu faço. Né? Se é do tipo deixa que eu resolvo, como eu, deixa que eu resolvo. E aí fez o quê? Desconsiderou a posição do outro. Rebelião. Perdeu uma fatia. E agora é para matar todo mundo. Meia obediência. Rebelião. Não fez o que tinha que fazer. Querido, olha para a tua vida, porque eu já olhei para a minha. Isso deve ter uma frequência que você nem tinha se dado conta. Porque é uma influência que está na terra. E ela só vai embora o dia que o anticristo for jogado no lago de fogo. Mas até lá ele está aqui. Rejeitando a unção, rejeitando o ungido, rejeitando a autoridade, sendo sempre uma trava para aquilo que precisa ser feito da ordem de Deus. E a gente não vai cair nesse negócio. Sabe quando você vai ser tentado à rebelião? Quando você, assim como eu, quiser pecar. Porque quando eu quero pecar, eu preciso de autorização para pecar. E aí o que eu faço? Eu vou expor a autoridade. Porque se eu expuser a autoridade, vai estar todo mundo olhando para a autoridade. O meu pecado vai passar despercebido. Eu quero pecar. Eu estou tentado a pecar. Mas eu sei que tem algo sobre mim. Mas se esse que está sobre mim cair, eu posso cair também, ainda jogo a culpa nele. Então chamou você para uma conversa e começou a falar de autoridade, chuta que é laço. Mas Moisés estava errado, estava. Casou com quem não devia casar, se mexeu lá com quem não tinha. Mas quando a irmã foi começar a falar mal, quem se deu mal foi ela. Porque, deixa eu te dizer, Alex está lá na posição mais alta, né? Já ouviu falar de para-raio?
tem mais chance de chegar juízo nele do que aqui embaixo. O juízo chega primeiro para a autoridade, porque ele responde pelos de baixo. Então, quando alguém de autoridade estiver errando, fica em paz. Tem um justo juiz. Porque Deus é bom, mas Ele é justo e Ele é juiz. E aí o juízo é de Deus. Não sou eu que falo mal da autoridade. Os frutos se mostram, os frutos revelam. Agora, se eu estou aqui e a autoridade está errando e eu estou expondo a nudez da autoridade, como Cã, o que vai acontecer? A autoridade vai se resolver com Deus, mas eu vou me resolver também. Então, a gente não vai ser tolo, a gente não vai ser bobinho de não entender a posição que a gente está. Tem hora que eu sou pequenino, tem hora que eu sou intermediário, tem hora que eu estou como autoridade. Eu preciso saber que chapéu eu estou, em qual esfera. E assim como aquele centurião dizer, olha, na minha esfera eu sei o que é autoridade, então na sua também pode ser. Mas eu preciso conhecer isso para não andar em omissão, para não andar em rebelião e para não manipular. Manipulação é um demônio e ele é sutil. E ele anda muito vagaroso. E você não vai reconhecer ele em coisas grandes, mas em coisas pequenas. Então fica bem atento para isso. Todos eles têm a mesma fala. Se eu omito partes para conseguir o que eu quero, eu estou manipulando. Se eu estou honrando de baixo, em detrito ao de cima, eu estou em rebelião. Se eu estou deixando de fazer com o de baixo aquilo que a minha autoridade exigia que eu fizesse, eu estou em omissão. Nós não vamos andar em nada disso. A gente vai ser igual Jesus, porque Jesus, ele abriu mão da glória dele, veio até a nós, andou como nós, mas para ele estar no lugar mais alto, ele desceu ao inferno, pegou a chave da morte da nossa mão e foi levado à posição máxima do nome sobre todo nome. Porque a Bíblia vai dizer para você umas 30 vezes, aquele que se humilhar será exaltado. Às vezes na vida a gente tem que descer para esperar ser exaltado por Deus. Agora, se eu me exalto, a Bíblia diz que eu vou ser humilhado. Então aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva. Amém? Glória a Deus. Nós vamos entender com clareza o que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu dar algumas dicas para você. Nós estamos numa igreja que existem as seguintes promessas. Uma igreja de milionários. Nós temos uma promessa de uma igreja de especialistas. São promessas específicas para essa igreja local, amém? Nós temos uma promessa e uma palavra de um ano onde seríamos maravilhosamente ajudados. Nós temos promessas de expansão. Você acha que esse triozinho vai ficar descansando na rede? Vai não, querido. Ele vai se infiltrar, porque quando Deus quer nos exaltar, nos colocar numa posição de autoridade, olha só, eu não estou falando de autoridade de ser a igreja mais bonita, a melhor igreja, não. Eu estou falando de autoridade espiritual, para a gente ter um culto como teve quinta-feira aqui, que mais de 40 pessoas foram curadas, todo seminário. Não é autoridade para a gente aparecer, não, mas é para a gente ser relevante, para a gente mostrar o que Deus é. Ninguém está aqui querendo crescer, expandir. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu posso fazer o que for aqui, expandir, construir prédios. Nada é meu, é do ministério, é do reino. Mas o que Deus está querendo? Colocar a gente no lugar certo, numa posição nova. Agora, eu posso ir para essa posição sem conhecer como funciona? Não posso, porque eu vou ser Saul. Sabe o que Saul fez em determinada situação? Saul chamou o povo para ir para a guerra, mas falou, primeiro traz a arca. O que era a arca? A arca
era a presença de Deus que garantia ao povo de Israel a vitória. Mas aí Saul diz: traz a arca, a presença de Deus, vamos honrar a presença de Deus. Aí o povo começa a fazer alvoroço. Aí ele para de honrar a presença de Deus e vai honrar o povo fazendo alvoroço. Deixa a arca, disse Saul. Quantas vezes, inclusive que vos fala, quer separar um tempo para Deus, honrar a Deus, e o alvoroço do povo, a necessidade do povo, chama e você diz: deixa a arca. É desonra, querido, rebelião. Eu preciso honrar a Deus em primeiro lugar. Eu preciso honrar aquele que me levantou. Eu preciso honrar aquele que me ungiu. E as pessoas que Deus ungiu, eu gosto de fulano pregando, mas não gosto de ciclano. Tá bom, querido, todo mundo tem afinidade, inclusive eu. Mas eu preciso reconhecer a unção. Eu não posso viver por afinidade, não. Eu tenho que reconhecer a unção. Talvez você seja do time dos mestres e é difícil entender o profeta. Talvez você seja do profeta e ache o mestre chato. Mas entenda, se Deus ungiu, você tem necessidade, porque Ele foi ungido para edificar a igreja. E qual é a unção que você vai desfrutar? Qual o galardão que você vai desfrutar? Da onde você honrar. E qual é aquilo que pode tirar o que você tem? É quando você honra errado. Você honra quem você deveria cuidar. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. A necessidade do povo não é a necessidade de Deus. Porque muitas vezes você vai pensar assim: poxa, mas o ministro tinha que estar aqui, na minha situação, aqui, pé no chão comigo. Não, querido, o ministro tem que estar onde Deus mandou ele estar. Porque Moisés tem dia que precisa ir para o monte. E se Moisés não estiver no monte, Deus não fala com ele, ninguém aqui embaixo recebe. Cuidado para você não ser um puxador de Moisés do monte. Aquele que fala sempre assim: não, eu quero atenção. Eu preciso que desçam para me acudir. Depende, querido. Tem situação que se o piloto sair do comando, o avião cai. Quem serve água é a aeromoça, não é piloto não. Quem socorre no avião é a aeromoça, não é o piloto. Comissário de bordo. Amém? Por quê? Porque o piloto não pode largar. Como é que chama do avião? É o volante lá do avião. Amém? O comando do avião. Então, às vezes, se a gente não entende posição, a gente pode estar puxando um para baixo, puxando um para cima, de forma errada. Você é um pai e uma mãe. Você tem um filho adolescente. Ah, mas ele quer assim. Você está descendo? E está se omitindo da sua posição? Não, mas eu sou adolescente. Eu quero que meu pai faça. Você está subindo para um lugar que você não alcançou? Não. A gente precisa entender que existe posição no reino. E deixa eu contar uma coisa para você entender que não tem escapatória. No inferno também tem hierarquia. Caso você não saiba, tem o diabão lá maior, tem o diabinho menor e tem os capetinhas que fazem o serviço. Amém? Porque Jesus trata sobre isso. Tem níveis de principados e potestades. Então lá no inferno tem hierarquia, no céu tem hierarquia e na terra tem hierarquia. E deixa eu dizer para você, no reino de Deus também tem. E o que eu preciso entender, para cima é honra, para baixo é cuidado. Eu não honro de baixo e nem cuido no de cima, é o contrário. Porque eu preciso entender isso. Entenda o que eu estou falando de forma genérica, amém? Você não pode cuidar de uma autoridade? Pode, mas não é o princípio, não é onde você está. Então eu honro de cima para receber o que vem de cima, e eu recebo o que vem de cima e cuido do de baixo. Se eu honrar o de baixo em detrimento do de cima, eu estou em rebelião. Amém? E se eu não fizer o que eu tenho que fazer com o de baixo, por causa da autoridade que eu fui beneficiado, eu estou em omissão. E para eu transitar nisso, muito provavelmente o demônio da manipulação vai agir de um lado para o outro.
Então vamos tirar esses 3 hoje da nossa vida, em nome de Jesus. E nós vamos ser como Jesus. Jesus abriu mão da posição que ele tinha. Ele abriu mão da glória que ele tinha. E como um cordeiro manso, ele foi entregue ao matadouro. Desceu à terra, ficou o homem vulnerável. E depois fez o quê? Foi às partes mais baixas. Foi no lugar onde ele não podia pisar, porque ele não tinha pecado. Mas ele se rebaixou em nosso lugar. Para quê? Para provar que quando Deus unge, Deus coloca e você é obediente, você vai estar no lugar que Deus prometeu. Quem pode estar atrapalhando? Você. A falta de conhecimento de como transita. Eu estou numa posição que eu deveria representar a autoridade e eu estou representando e honrando o pequenino. Talvez lá no seu trabalho, seu patrão mandou fazer uma coisa, mas você tem os subordinados a você, que você faria de outro jeito. Absalão. Quem fez isso é Absalão, é o espírito dele. Não, se eu fosse o líder, eu faria de tal jeito. Ah, pastor, mas ninguém fala isso, mais ou menos. Quando você fala no seu trabalho assim, olha, baixa só um pouquinho. Quando você fala no seu trabalho assim, olha, o patrão mandou fazer assim, assim, assado. Por mim, rebelião, irmão. Se vai fazer o que o patrão mandou, esquece a tua opinião, porque ela não interessa a ninguém. Não, mas aí, você mandou fazer isso, mas aí ele vai ficar tristinho. E aí eu não fiz. Agradou o de baixo, né? Rebelião com o de cima. Colocou o de cima contra o de baixo e o de baixo contra o de cima. Ele vai olhar para você e vai dizer: ele sim poderia ser meu líder. Coisas pequenas. Você deu um presente melhor para o vice-líder do que para o líder. Ah, eu tenho mais afinidade com o vice-líder do DI do que com o líder. O que você promoveu no coração dele? Rebelião. Ele vai receber o presente, vai olhar para o líder e vai falar: todo mundo vê que eu sou melhor que ele, menos ele. Sementezinhas bobas, né? De rebelião. Não se honra o menor na frente do maior. Na primeira posição. Mas pastor, isso é injusto. Você vai causar rebelião. Mas pastor, e os pobres? Eu vou honrar o profeta e vou deixar os pobres sem receber? Não, os pobres você vai cuidar para não perder o seu galardão. Mas a honra você vai dar, porque os pobres você vai ter sempre. Mas nem sempre você vai ter a quem honrar. E quem foi contra isso? Judas, rebelião. Você está vendo como é sutil? São cores pequenininhas que parecem pra gente politicamente correto. Eu estou sendo justo, justiceiro. Eu tenho essa tendência. De olhar primeiro para o mais fraco. Mas eu preciso entender a posição de cada um. Porque quem está numa posição mais alta tem responsabilidades maiores. E tem uma visão mais ampla. Talvez você não entenda, mas vai se justificar naquilo que tem que fazer. Amém? Você foi abençoado, edificado? Assista todos os 4 episódios. Marcela deu base para a rebelião, deu base para a omissão. Eu estou falando de forma ilustrada para você entender. Mas a gente não vai perder tempo com essas bobagens. E elas são sutis, elas são pequenas, porque você pode pensar assim: não, rebelião a pessoa tem que ser má. Não tem não, meu amigo, é igual ao Covid. É só estar no mesmo ambiente. Não, pastor, mas se essa pessoa nunca falou nada contra a autoridade, mas vira o olho quando você fala da autoridade, rebelião. Quando a autoridade fala, ela suspira, rebelião. Quando a autoridade chega, ela disfarça, abaixa a cabeça e sai, rebelião. É mais sutil do que você pensa. Tem desconforto quando a autoridade chega, rebelião. Cheguei numa casa de alguém, cheguei num grupo, numa reunião e teve desconforto. Tá lá o anticristo, rebelião. É sutil, querido.
mas não vai pegar você. Você está sendo vacinado hoje. Amém? No seu trabalho, na sua família, na sua casa, você está sendo vacinado hoje. E agora, o ambiente, você permanece? Não. Eu tomei vacina de Covid, mas eu não fico andando com infectado, não. Amém, querido? E se for ter alguma ligação, coloco máscara de proteção. Por quê? Porque a unção se consegue no ambiente, a unção se consegue com a influência, e a unção se consegue com a associação. E a rebelião, igualzinho. A rebelião está no ambiente, na associação e na influência. Então não precisa falar. Você pode estar numa sala de espera, quietinho. Passou lá o presidente. Ai, rebelião. Entrou na fila do supermercado. Já viu o que o governador fez? Rebelião, querido. Você não é obrigado a concordar, mas você não faz parte daquele que julga e daquele que denigra a autoridade. Nem na internet, nem no bate-papo, nem nada. Pastor, por quê? Todo mundo faz. Sua mãe já te explicou isso, né? Você agora tem posição no reino. Todo mundo casa com quem quer. Príncipe só casa com sangue real. Todo mundo anda com a roupa que quer. Você faz parte do reino. A sua roupa é real. Sua posição é real. Sua postura é real. Sua educação é real. Amém, queridos? Você não é mais parte desse sistema e desse mundo. Então você vai andar no reino, na posição que você foi chamado. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.